Obrigado. Ô, professor, Sim, eu gostaria de tirar uma dúvida. A nota do meu grupo ainda não está no Swap, vai estar por esses tempos. eu fiz uma atualização ontem. Você é o... Eu estou na apresentação. Gabriel Cauã. Gabriel Caoa. Você deve ter verificado isso aí, acho que ontem, antes do almoço, né? Dá uma verificada depois, que eu acho que já está atualizado. Na parte da tarde de ontem, acho que você não verificou isso, correto? Tá, mas isso aí tudo bem, a gente vai acertando. Mas eu acredito que já está atualizado, tanto do seu grupo como daqueles que estavam faltando. Eu acabei de entrar para conferir que a nota já está lá. Muito obrigado, professor. Ok? Bom, pessoal, isso aqui é a aula passada, a aula 5. Não significa que é a nossa quinta aula, tá? Mas é a aula que nós chamamos de aula número 5, né? Para a gente ter um histórico cronológico. Então, na aula passada, que não foi, essa aula não é apresentação, né? Porque por isso que estou falando que não significa que é a quinta aula, mas em termos assim de registro de conteúdo, tá? É o quinto registro que nós fizemos, né? Logo após dessa aula 5 houve aquela apresentação. É, Nessa parte teórica, lembrando, pessoal, que a gente sempre dá um subsídio para vocês teórico, tá? Eu acho que isso aí é essencial e que pode ser utilizado, né, na apresentação ou na aula seguinte, na sequência da aula. Então, sempre eu dou é um, um insight aí de algumas questões teóricas, né, para auxiliar, né, no nosso projeto. E na aula passada, no último conteúdo teórico, nós falamos da etapa 2 para a etapa 3. Houve alguns questionamentos, né, com relação a alguns grupos em que não teve um tema específico, tá? Sem problemas, tá, pessoal? Não teve assim um tema específico. Meu grupo vai desenvolver o projeto com título de tal, né? Porque houve uma confusão com relação à ideia do projeto, né? Brainstorming e assim por diante. Então, só para relembrar, né? A primeira etapa lá do Design Thinking, né, que seria isso aqui, o Design Thinking, né? Ele normalmente vocês podem verificar em literatura ou então na internet, que ele está disposto, né, vamos falar assim, de etapas, nome de etapas um pouco diferentes, mas todas trazem, né, o mesmo conceito. Então, na etapa 1 aqui, ó, que está como descoberta, né, no nosso caso, assim, na sequência, né, geral, que é demonstrado pelo Design Thinking, aqui estaria como empatia. Que seria aquela parte, né, existe um problema, né, então para a gente descobrir, né, qual é esse problema, a gente tem que se colocar na posição, né, de quem está tendo esse problema ou para quem vai a solução do problema, né? Então por isso que é empatia, né, se colocar no lugar, tá, de quem vai ser beneficiado com, né, a solução desse problema. Então, aqui a gente já começa a fazer, aqui que a gente começa a ter várias ideias, né? Do que pode, quais são as soluções possíveis, né? Para aquele problema. Depois vem a interpretação, né? Que lá no Design Thinking, vou avançar aqui um pouquinho só para a gente ter um comparativo, ó, que seria a definição. Então, lá no primeiro, ó, empatia, tá? Falar com o consumidor, pesquisa primária, pesquisa secundária, observações, né? Então, ou seja, se colocar no in loco, né, no campo, né, e tentar sentir quais são realmente, né, os problemas, né, e tentar, né, se for o caso, enxergar uma solução no seu entorno. Então, eu procurei, né, colocar essas diferenças, que é justamente para vocês não ficarem amarrados simplesmente naquele tema, daquele item, né? Mas, em síntese geral seria isso aí, né? Você através daquele problema, daquela necessidade, você ir lá no local e tentar sentir, né, realmente
se aquilo que está sendo transpassado realmente é o problema. Aí, de repente, né, você estando lá no local ou conversando com o cliente, você sabe realmente qual é a necessidade, né? Então, não tem aquela questão de interpretação, né? Você sabe, de fato, qual é o problema. Depois vem a definição, né? Eu aprendi alguma coisa estando lá, né? Conversando com as pessoas, estando no local, sentindo o problema, né? Porque isso aí reforça a ideia. Então, não é um tópico isolado, né? Aquilo que nós vimos, sempre um está interligado com o outro. E no design thinking, né, sempre, né, que necessário, a gente pode voltar uma etapa atrás, né? Experimentou aquela etapa, viu que não surtiu o efeito, pode voltar lá e verificar, porque talvez escapou algum detalhe, né? De repente, aquilo que o tempo que você passou, né, ou a forma como você fez entender o problema das pessoas não foi suficiente. Então, você pode voltar naquela etapa a qualquer momento e verificar, né, se realmente está no caminho certo ou não. E no momento da nossa apresentação, estava nessa transição, né, da definição para ideação. A ideação não é a questão assim de ideia, né, do que você vai fazer, né, qual é a solução, né? Você já tem a definição, né, do que vai ser feito e aqui começa a surgir as ideias, né, para a solução desse problema. Então, é nessa etapa ou nessa transição, nós falamos ir para a etapa 3 direto, ou então entre a etapa 2 e 3. Então, surgiu algumas dúvidas, né, com relação a isso aqui, alguns grupos, né, poucos, né, deixou de ter o tema. O tema é absoluto, né, escolhi o tema e o tema vai ser aquele? Não. Podemos mudar. O conceito, né, da solução é o mesmo, só que o tema e a direção que você vai seguir vai ser um pouco diferente daquilo que foi apresentado. Pode ocorrer isso? Sim, pode ocorrer. E com frequência ocorre. Porque é a partir daqui que vai começar a construir o corpo, né, da solução. Porque a próxima etapa vai ser, aqui está a experimentação, mas vai ser construir, né, a parte física, colocar o projeto em si, né? Então, nessa transição aqui, já começa a ter uma materialidade do projeto. E é a etapa que a gente vai seguir, vai ser justamente essa. Então, aqui, ó, tá a geração de ideias, né, para a solução do problema. Não para nós, né, definirmos o tema. O tema já foi definido entre essas duas etapas. Então, o nosso próximo tópico, isso aqui a gente já conversa. Então, falando da aula passada. Então, para isso, né, nós vimos, vocês vão ver essa ferramenta aqui com mais detalhes lá no 4º ano, né? Provavelmente também em PJI. Isso daqui também vai ser utilizado em PJF, como em qualquer outra situação que vocês depararem com problema, tá? Vocês podem utilizar no Brainstorm. Ele é mais utilizado em grupo, né? Fica pouco eficiente ele ser, não que não possa ser usado, né, mas pode ser usado de uma forma individual. Mas a função do brainstorm é juntar várias ideias diferentes, né, aquilo de multidisciplinaridade, né, que a gente fala, né, a gente pegar conceitos de pessoas diferentes. Porque muitas vezes, né, o que uma pessoa pensa não é aquilo que você está pensando. E além disso aqui, né, o brainstorm, né, ele aceita qualquer tipo de ideia, até aquelas ideias mais absurdas, né, que, em termos gerais, né, você como uma pessoa técnica, você fala assim, não, isso não é possível fazer, isso é uma besteira, né? O brainstorm, ele cabe essas ideias, né, aquelas ideias mais simplórias, aquelas ideias, né, em que você nunca pensaria em aplicar. E, de repente, a solução está aí, né, nessas ideias que é mais simples possível, né, e que você acha que não seria aplicável, né? Porque nós seres humanos, né, nós como pessoas, estamos acostumados a ver as coisas com complexidade. Tá? E muitas vezes, né, uma simples ideia, né, uma ideia banal, ela pode ser, né, uma ideia suficiente, né? Então,
por exemplo, né, levantar um objeto pesado. Tá? Então, se a gente for uma pessoa técnica, né, que trabalha com içamento de peça, levantamento de peça, a coisa mais comum, né, se você for ver, se você não consegue aquela peça tem um peso maior do que você suporta, você já vai pensar num guindaste, você vai pensar numa talha, alguma coisa desse tipo. E muitas vezes, né, o levantar essa peça é mudar de um lugar para o outro. E esse um lugar para o outro não é um lugar muito distante. Então, de repente, uma simples alavanca, tá? Ou seja, uma barra, tá? Um calço, você consegue fazer isso aí sem despender, né, grandes investimentos. Ou até mesmo, vamos fazer aqui na Idade da Pedra, pegar tarugos, né, que são aquelas peças cilíndricas, colocar embaixo da peça e ir trocando e movimentar essa carga, né, ou essa peça pesada. Então, aquilo que nós falamos no brainstorm, aquelas ideias mais estapafúrdia, né, que a gente fala assim, não, isso aí não se aplica, nada, isso aí né, pode ser a solução, né? Como esse exemplo que eu dei para vocês, né? Uma alavanca, né? Ou então peças roliças colocadas embaixo dessa carga pesada. Então, fiquem à vontade para qualquer tipo de ideias, né? E principalmente aquelas que você acha que muitas vezes a gente fica inibido, né? Fala assim, eu não vou dar essa ideia, né? Porque estou no meio de engenheiros e especialistas, eu vou falar para utilizar uma alavanca, né? Aí, de repente, né, é a ideia que vai ser aprovada, né? Por quê, né? A outra ferramenta que nós utilizamos, né? O mapa de decisão ou a matriz de decisão. Tá? Eu até expliquei para vocês, né? Que a gente faz um gráfico com eixos horizontais e verticais, a gente coloca aqui as dificuldades, né? Por exemplo, no eixo vertical, no Y, aqui a gente coloca o custo, né, para ser feito, desenvolvido aquele projeto. E aqui a gente colocaria o tempo para ser realizado aquele projeto. E a gente coloca todas as possibilidades nesses 4 quadrantes, né, de acordo com o grau, né, em que leva menos tempo e o que é mais barato. E em função disso aqui, a gente coloca, né? Então a gente poderia colocar aqui, ó, como exemplo, né, para aquela questão lá, né, vamos colocar aqui, ó, mudança, ó, mudança de um torno. Um torno mecânico, ele é pesado? É pesado. Vamos supor que eu preciso mudar ele de lugar, né? Aí, se a gente está falando lá de quem vai fazer, quem vai realizar essa mudança são pessoas técnicas envolvidas com esse negócio de deslocamento, eles iriam o seguinte, vamos pegar um guindaste, né? Então, um guindaste, ele é caro, dependendo do tipo do guindaste, existem vários tipos, existe aqueles caminhão Munk, existe plataformas, né, de um guindaste, etc, né? Então, colocar aqui, ó, guindaste. Então, ele custa muito caro e dependendo do guindaste, e dependendo do porte desse guindaste, eu preciso colocar ele numa carreta. A carreta, ela se desloca com a velocidade lenta, precisa ter um horário específico para essa carreta ela percorrer as vias, etc, etc. Ou seja, o custo é alto, envolve muitas pessoas e leva muito tempo. E aqui eu coloco a alavanca. Ou seja, aquela ideia que todo mundo ficou receoso, a alavanca ficou receoso de colocar essa ideia lá no brainstorm. Tá? A gente vai distribuindo na matriz de decisão, né, as várias opções aqui, né, e a gente vai, né, e na matriz de decisão a gente sempre parte do mais fácil e mais rápido, né? Ou seja, aquilo que não custa nada ou quase nada e aquilo ali que leva menos tempo. Né? Uma alavanca a gente sempre tem à mãos, né, ou perto, ou a gente consegue com muita facilidade, ou até emprestado, né, ou até improvisado.
Então, a gente parte dessa solução. O que é mais fácil e mais rápido? Alavanca. Tá? Custa tentar? Não, porque o que vai despender, né, a gente fazer essa tentativa? É pegar uma alavanca, né, o máximo que pode ocorrer, que essa alavanca pode não ser suficiente, e tem que pegar uma alavanca mais reforçada. Mas é o quê? É o mais rápido de ser feito e eu não vou gastar nada. Né? Então faz essa tentativa. Não deu resultado, né, aí sim, a gente pode partir para os outros dois tópicos, né? Mas eu vou partir do quê? Do que ainda não gasta mais nada. Pode levar um pouco mais de tempo, mas ainda o custo, né, financeiro é quase nada, é baixo. Então eu vou para essa etapa. Né? Eu gasto um pouco mais de tempo, mas eu não gasto nada de recurso financeiro. Né? Não deu certo isso aqui, aí sim, agora eu vou ver uma solução mais elaborada. Né? Essa solução mais elaborada, ela pode ter um custo, né? Um certo custo, mas ela também pode ser rápida. Então, eu vou procurar por esse recurso, né? Por essa solução. E assim por diante, né? Até eu chegar naquela última opção que eu não quero, que é o que custa muito caro e o que leva muito tempo. Eu tento evitar isso aqui. Então, eu consigo, através de não gastar nada, ter pelo menos duas opções. Gastando um pouquinho, né? Um pouquinho a mais, eu posso ter uma terceira opção. E quando eu não tiver essa opção, aí sim eu parto para aquilo que é definitivo, mas eu vou ter um custo financeiro alto e vai demandar um pouco mais de tempo, né? Então, nós demos esse exemplo aqui, que também pode ser usado, tá, pessoal, em toda a etapa, né, de projeto de vida nosso, ou profissional, né, ou individual, ou até mesmo em grupo. Na ocasião, nós temos o exemplo aqui de deslocamento, né, de um ponto da cidade de Itapetininga até o centro, né? Qual seria a forma que a gente poderia deslocar, né? Surgiu num brainstorm, né? Um brainstorm direcionado, né? Ele não foi um brainstorm voluntário, né? Mas surgiu essas ideias aqui. E a partir dessas ideias aqui, né, a gente coloca lá no mapa de decisão e a gente verifica, né? Como nós podemos chegar até o centro. Aí a opção pode ser a pé, porque a pé, né, ele estaria nesse quesito aqui, né? Praticamente não tem nenhum custo. Até brincamos que existe bastante benefícios, né, da parte de saúde, mas leva muito tempo, né? Não custa nada, mas leva muito tempo. Demos outra opção, por exemplo, a ir de Uber. A ir de Uber é rápido, né? Ele é rápido, só que eu tenho um certo custo, né? E assim foi, né? Até conseguimos algumas soluções. Tá? Então, isso aí foi na aula, o conteúdo da última aula que nós tivemos, né? Que não especificamente foi a última aula, porque a última aula foi a apresentação, mas foi alguns subsídios, né? Que provavelmente vocês vão ver com mais detalhes no quarto ano, que que pode ser utilizado, né, em qualquer tipo de projeto. Então, vou abrir a apresentação dessa nossa aula de hoje. Eu já dou uma olhada no nosso chat para ver se tem alguma questão, mas aquilo que nós sempre falamos, tá, pessoal? A qualquer momento vocês podem interromper a minha fala, desde que haja uma dúvida ou alguma pergunta, e caso microfone, vocês não estiverem com acesso ao microfone, vocês podem deixar no chat que periodicamente eu dou uma olhada, né, para tentar esclarecer essa dúvida. Então, Professor, sim, antes de você começar, posso fazer uma pergunta? sim. Teria algum modo da gente ver o trabalho do quarto ano, só para ter uma ideia do que a gente vai acabar fazendo ano que vem? Isso aí a gente pode. Eu tenho gravado, tá, pessoal, a reunião, o encontro, e eu posso disponibilizar isso aí para vocês, né, desde que
Deixa eu ver quem está falando, que eu não estou no chat. A É a Giovana? Isabelle, professor. Isabelle? Isabelle. Tá? Isabelle, eu tenho gravado isso aí, né? Ainda bem que eu gravei, né? E é justamente para isso, né? Porque tem uma referência. Eu posso, se você me lembrar, lá vamos fazer na última aula de novembro, eu disponibilizar para vocês lá um link para vocês verificarem. Não agora para não interferir vamos falar assim, na nossa metodologia, né? No pensamento. Eu quero que vocês criem o pensamento de vocês com relação ao projeto. Mas lá no finalzinho, sim, né? Eu posso disponibilizar para vocês um link de gravação. E deixar lá durante um certo tempo, né? Não deixar o tempo todo, que é justamente também para não influenciar lá o andamento do projeto do ano que vem de vocês. Tudo bem? Tá bom, obrigada, professor. Você entendeu o porquê não agora, né? Que é justamente para não ter uma interferência, né? Entendi, sim. Tá? Para a gente, logicamente, a gente construir, né, o nosso próprio pensamento, né? De criação de um projeto, tá? Você só me lembrando, né? Se eu não me lembrar, até lá, possivelmente eu vou lembrar. Aí eu deixo o link lá para vocês assistirem o encontro do ano passado, tá? Do ano letivo passado, mas sem problemas. Vocês participaram? Não, vocês não participaram, né? Na verdade, o terceiro ano, né, eles participaram como projeto integrador e esse ano eles vão participar, né? Eles vão ser o protagonista da apresentação do projeto final, né? Então, isso aí é bem relevante para o desenvolvimento do nosso projeto, né? São etapas, né, que a gente está falando, que a gente está seguindo, tanto em PJI, quanto lá no IPJF, né, que é uma disciplina única, né, só no quarto ano, e PJI praticamente vocês têm os 4 anos, né? Então, a gente verifica, né, a diferença de construção e desenvolvimento, mas a gente vê que sempre tem uma semelhança, né, entre os dois. Ou seja, projeto é a mesma coisa, né? A única diferença que existe de uma metodologia para outra, né, são padrões, normas que tem que ser seguidas, né? Essa é a diferença com relação ao PJF, que a gente vai ter alguns padrões e algumas normas que devem ser seguidas, né, em projetos. Mas a gente comenta lá se caso for eu, a gente comenta lá na frente todos esses detalhes. Então, o nosso conteúdo hoje vai estar como aula 6, não é grande, é só uma discussão para a pessoa que está fazendo. Ainda entra como desenvolvimento, né? Porque agora nós entramos na etapa de realmente desenvolver o projeto. E como dito lá no conteúdo, né, de aula número 5, né, a gente sempre está seguindo essa metodologia, né, que iniciamos lá no segundo ano de PJI. Então, vocês já estão praticamente craques, né? A metodologia Design Thinking, né? Porque ele está vendo com constância, né? Isso aí é uma outra metodologia, né? Apresentar com frequência aquilo que a gente quer aprender até a gente fixar, né? A gente não decorar, a gente fixar e aprender as etapas, né? Então, nós já passamos essa etapa aqui de empatia, né? Se colocar na posição das pessoas para descobrir, né? Saber, né? Conhecer qual é o problema, tentar enxergar uma solução. A partir dessa solução, né? Começar a ter uma definição de como vai ser realizado a solução, como vai ser construído a solução, né, desse problema, né, que foi surgido lá na frente. Essa etapa aqui não surgiu por acaso, né, pessoal? Foi sempre projeto assim, né? O projeto ele não parte assim, não, eu quero fazer isso, né? Não é assim, né? Ele sempre parte de uma necessidade, né? Sempre vamos falar isso aqui, né? Ninguém faz nada por acaso, né? Todo mundo faz, né, algo em função de uma necessidade, né? Então, a partir daqui que a gente começa a desenvolver todo, né, a nossa sistemática. Na última aula, né, já começamos a definir o tema, né, do que vai ser feito, né?
ou seja, aquilo que nós enxergamos, né, como solução lá para a nossa necessidade, para o nosso problema. Explorar soluções, criar muitas ideias, não de temas, tá, pessoal? Ideias para solucionar aquilo ali, criar ideias diferentes, né? Isso aqui é parte do nosso brainstorming, né? E aprimorar as ideias. Tá? Então, praticamente, a gente vai estar na transição dessa etapa aqui para essa próxima etapa, que a gente vai tentar se materializar, né? Através de um protótipo. Esse protótipo aqui, ele pode ser um protótipo físico ou não, pode ser um simulador, né? Que nós já comentamos, né? Pode ser um desenho, né? No nosso caso vai ser uma representação esquemática, vai ser um desenho, alguma coisa desse tipo. E é claro, né? Como a gente não vai ter uma materialidade física dentro do nosso projeto, vai ser um pouco difícil a gente testar, né? Em alguns casos até consegue, né? A gente vai conversar, a gente vai estar conversando daqui para frente a respeito, né, como atingir essa etapa aqui. Mas nessa etapa aqui, né, ou na transição, você tem que pensar sempre no conjunto, tá, pessoal, em tudo, tá? Mas para definir a próxima etapa, né, já vocês tentarem ver a etapa anterior, tá? Porque na etapa anterior ela já está contido, tá? A etapa que antecede ela e a etapa que antecede ela, assim por diante. Então existe uma sequência, não dá para você quebrar simplesmente para você falar assim, não, essa etapa aqui não valeu nada. Ela valeu, tanto é que a qualquer momento você pode retornar, dar um passo atrás para fazer alguns ajustes, né? Aprimorar novamente, né? E partir para a próxima etapa. Isso daqui também existe no outro projeto, né? No projeto, naquele projeto profissional que nós falamos, projeto técnico, também existe isso aí, né? Sempre você ter a possibilidade de voltar. As diferenças que a gente existe entre um e outro, que a gente tenta evitar lá no projeto profissional, é que qualquer retorno, né, qualquer passo atrás que você realiza, isso aí vai demandar um atraso lá no final, né, no projeto, né, e esse atraso, né, ele também pode incorrer em custos, né, e novos recursos têm que ser empregados. Então, essas são as diferenças, né. No nosso caso, né, pode ser que o prejuízo maior seja lá no finalzinho, né? Ou seja, no tempo que tem que ser cumprido. Mas é factível, é válido, né? Então, no outro projeto, a gente estuda muito bem as etapas anteriores, a gente emprega muitas ferramentas, tá? Não estou falando de ferramentas físicas, né? Chave de fenda, furadeira, etc, etc. As ferramentas, né, para auxiliar essas que nós estamos vendo, brainstorm, mapa de Chikawa, matriz de decisão, né, entre outros, né? São essas ferramentas que eu estou falando, que a gente traduz como técnicas, né, de projetos. Mas no nosso caso, a gente está aqui, ó, nessa transição, né? Já definimos lá praticamente o que vai ser feito, o tema ele pode ser mudado a qualquer hora, porque ele não vai interferir na essência, né, do projeto, né, está construindo, né? A ideia praticamente é como se fosse um texto inicial para chamar a atenção, né, daquele problema. Então ele pode ser mudado, ele pode ser ajustado a qualquer momento. Então a gente coloca inicialmente, a gente fixa lá o nosso tema, né, o nome do nosso projeto no começo como referência. Mas não significa que quando chegar aqui lá no finalzinho lá, a gente mudar isso aí. Acontece com todos os projetos que nós fazemos, né, pessoal? Até mesmo aquele projeto manuscrito, né, aquele projeto escrito que é feito, né, um projeto científico, que a gente está pesquisando, que a gente coloca um título inicial e quando chega lá no final a gente vê que o desenvolvimento ele proporcionou um outro título mais adequado e que ele dá uma síntese geral, né, do que vai ser aquela abordagem que vai ser feita. Então, a gente tem que ver aqui nos dois tópicos, né, o que pode ser tratado, né? Explorar soluções, criar muitas ideias, criar ideias diferentes, aprimorar as ideias,
prototipar as ideias, ou seja, transformar isso aqui em algo que pode ser visto, né? Porque muitas vezes, simplesmente escrevendo, a gente não consegue enxergar todos os detalhes, né, que o projeto oferece. A gente tem que o quê? Fazer um protótipo, né, de mostrar ou através de esquemário, ou através de desenho, tá? Então, aqui entra uma parte importante, desenho. Esse desenho ele pode ter vários tipos de formas, a gente vai discutir hoje. Então, fica mais fácil na visualização a gente entender como um todo, né, como foi construído aquilo, todas as etapas, né? Então, a partir de eu esquematizar isso daí, eu consigo enxergar o antes e consigo ter uma projeção do futuro, tá? Do que pode ser modificado. E fica mais fácil na visualização a gente descobrir quais são os problemas que estão, né, os subproblemas, a impressão que eu faço, os problemas de desenvolvimento do projeto ao longo desse desenvolvimento, né? A partir daqui, né, em que eu vou caminhar lá para o final, né? Eu consigo enxergar de uma forma mais rápida, né? Então, através da representação gráfica, né, de desenho, eu consigo, né, ter uma noção geral do que foi feito antes, eu consigo projetar o futuro e eu consigo acompanhar o passo a passo e fazendo as modificações na materialidade desse meu projeto. Se falhar, né, falhar com o mínimo esforço, né, aquilo que nós falamos, né, na visualização a gente já consegue ver, ó, de repente eu desenhei uma peça, né, e essa peça, para ela ser fabricada, vai existir muitas dificuldades, vai ser passado por muitos processos, né? Então, dá uma parada aí, né? Ou em paralelo aí começa a trabalhar essa peça, ou retrabalhar essa peça, redesenhar ela e achar uma forma mais simples de fazer essa peça que encaixe no projeto. Tá? Isso a gente consegue através do quê? Da visualização gráfica. O storyboard, né? Esse storyboard aqui, né? A gente verificar o que foi feito atrás, né? Porque tudo tem que ser anotado, nada pode ser apagado, que é justamente, né, para a gente verificar se ocorreu alguma falha, se essa falha foi em decorrência das etapas anteriores, né? Isso aqui é o histórico que nós falamos. Em alguns casos a gente fala que isso aqui é o data log, né, do projeto, que constantemente a gente está fazendo assinaturas, a gente está fazendo registros, né, daqui para lá no finalzinho a gente tem um documento final, tá? Aquilo que nós chamamos, né, de manual, tá? Ou documento do projeto e assim por diante. Vou comentar a respeito disso aqui, que é o equivalente ao storyboard. Então, são os tópicos, né, pessoal, dentro dessa transição que a gente tem que perceber, sempre lembrando que a gente pode voltar uma etapa atrás. Na etapa anterior, né, pessoal, que foi as ideias para resolver o problema, não os temas, né, é que eu coloquei pode não estar exatamente da forma como vocês escreveram, né, pessoal? Porque a ideia é dar justamente a ideia, né, dos temas que foram tratados. Isso daqui vai ser o original, vocês que sabem, né? Mas provavelmente pode ser que não, pode ser mudado a qualquer momento. Então, isso aqui foram as ideias dos projetos a ser seguidos. Uma das preocupações iniciais que nós temos, principalmente em PJI, primeiro e segundo ano, é que quando a gente propõe um projeto para vocês, vem aquelas ideias mais mirabolantes, né, que muitas vezes não é factível de ser feito, ou que não está relacionado, né, com a necessidade, né? Isso não é um problema ou uma falha, né, dos alunos, é uma coisa natural, né, porque a gente não tem noção ainda, no primeiro ano a gente não tem noção do que é um projeto, assim, definido de uma forma clara e específica, né? Então, a exploração está mais nos quesitos iniciais, né, que é metodologia científica,
ideia de como se fazer uma coisa, né, ou fazer, e assim por diante, né? Então é natural, a gente está construindo isso aí fragmento por fragmento, né? O primeiro ano a gente constrói um pouquinho, no segundo outro. No terceiro a gente já está começando a ter uma forma disso aí, né? Essa é a ideia. Então, uma das preocupações é justamente isso aí, né? Ideias mirabolantes, né? Então, nós vimos aqui que são ideias, né, direcionadas, é claro, né, num tema específico, mais aberto. Aqui o nosso tema, só para lembrar, né, é economia criativa. Então, escreva aqui, ó, economia criativa. Vou colocar tudo, tá, pessoal? E sustentabilidade. Mas aqui é vamos falar assim, as palavras-chave, né, aqui do nosso projeto. Ele é aberto, ele não é, vamos falar assim, bem específico. Ó, vocês vão fazer um copo, né, e todos partem para fazer um copo. Nós temos um tema dentro do projeto, né, nesse projeto aqui ele é aberto, né, então tem vários segmentos que pode ser inserido, né, entre economia criativa e sustentabilidade, com detalhe, né, tem que ser voltado para a sociedade ou comunidade local, tá? E que tenha o mínimo ou quase nenhum impacto, né, ao meio ambiente. Tá? Então, esse é um tema aberto e que cabe muitas coisas. Né? Então, a partir daqui, o que acontece? A gente não delimita, né, não restringe, né, os temas vamos falar assim, a um certo número de opções, o negócio fica assim muito aberto, né? Totalmente diferente. Então a gente começa a fazer algumas restrições, né? Economia criativa, nós vimos que dentro da indústria, né, o conceito é um, tá? Mas a gente pode adaptar ele para fora da indústria, né? Como por exemplo para a comunidade. Então ele toma um outro aspecto, né? Uma outra direção. Tá? E mais ainda, né, ele fica um pouco mais específico, né, aí sim vem a especificidade, né, que essa solução para a comunidade não pode ter um impacto ambiental. Ele pode ter um impacto positivo, né, na sociedade, um impacto social positivo, e não pode ter um impacto negativo lá no meio ambiente, né. É factível de fazer? Super factível, né? Eu posso colocar isso aqui lá na matriz de decisão e achar uma solução bem simples? Sim, pode. Né? Então, a ideia é justamente isso, é não deixar assim aberto. Eu falo assim, não, eu quero fazer um foguete para ir para a Lua. Né? É uma coisa que, é claro que pode ser feito. Né? Inclusive, teve um cientista louco aí que falou que ia fazer um foguete e acabou morrendo, explodiu o foguete. Né? E também a gente não vai fazer, né, uma roda, porque a roda já existe. Existe há muito tempo, é eficiente, né, e é usado. Então a gente quer uma coisa que demande de uma certa criatividade, né, que poucos ousaram fazer, mas que dá para ser feito e tem uns resultados positivos, tanto para a sociedade, né, e não vai ter nenhum impacto lá no meio ambiente. Né, não vou, lá na frente não vai ser um lixão. Então, tem alguns projetos, né, que eles ainda nascem justamente por causa disso, né, por causa de algumas questões. Então, as ideias que foram surgindo, né, tá aqui, né, eu fiz um relato, tem alguns, né, me desculpe se eu não coloquei todos, né, tem aqueles lá que não está bem definido, ou aqueles que tem 3 ou 4 opções, né, a gente tem que restringir para uma opção, a gente já está lá na fase de materializar isso daí, então nós já temos que ter, né, o direcionamento específico, correto para isso. Então, podemos fazer alguns questionamentos, né, pessoal? Os questionamentos que eu vou fazer agora não significa que o projeto de vocês não pode ser feito. Aquilo que eu falei, né? Quem tem, né, a noção que pode ser feito ou não é justamente os integrantes, né, do grupo, né? Aqueles que, né, teve a concepção, né, conceito, tenha o conceito, né, de como fazer isso aí, que é o que nós vamos desvendar daqui para frente, né?
se tem esse tema aqui, como que eu vou fazer isso daí? Tá? Essa vai ser a pergunta. Ó. Como que vai ser feito isso daqui? Tá? Repelente caseiro com o uso das cascas de laranja. Tá? Então, aqui tem o reaproveitamento das cascas de laranja, ou seja, ele não vai para o meio ambiente, tem um tema ambiental. Ele é caseiro, qualquer um poderia fazer. Aí vem aquela dúvida lá. Com relação aos efeitos na pele. Pessoal, pelo amor de Deus, eu não estou falando que não pode ser feito. Tá? Com relação aos efeitos na pele, é possível fazer? São as perguntas que têm que ser respondidas, tá, pessoal? Não aquela lá inicial, né, da necessidade. É com relação ao projeto, ao desenvolvimento. O efeito na pele. Vai ter algum efeito na pele? Eu posso, por exemplo, passar esse repelente e ir para o sol? Mulheres, né? Mulheres têm uma atenção especial à pele. Eu posso lá estar na praia lá, fazendo limonada, né? Não vou falar caipirinha, né? Que não sei se convém ainda com a idade de vocês, né? Mas eu posso fazer uma limonada, tá lá na praia lá, pego os limões, né? Parto ele no meio, vou espremer ele no copo, tô na praia, né? E de repente, né, o ácido que fica ali no espreme na minha pele, né, ou por acidente na minha pele, com sol, será que não vai provocar uma queimadura? São perguntas que têm que ser feitas, né, dentro do desenvolvimento do projeto, né, para saber se sim ou não. Como a gente está falando assim caseiro, está fazendo caseiro, a gente tem que tomar atenção, porque se fosse questão industrial, a gente sabe que tem os estabilizantes que eles colocam lá, né? Às vezes não é a própria casca do limão ou da laranja, mas uma essência, né, para dar aquele, né? É um pouco diferente, né? Então a gente tem que nos atentar com relação a isso, né? As perguntas. As cascas, né? Como eu vou obter essas cascas? Tá? Questões técnicas, né? A casca, depois de um dia, ela consegue demandar, né, aquela mesma quantidade lá vamos falar assim, de essência de limão ou de laranja, por exemplo, né? Se ela ficar muito ressecada, será que eu consigo absorver tudo aquilo? São perguntas, tá, pessoal, que tem que ser feito. Reutilização do óleo de cozinha para a produção de biodiesel. Ah, é possível fazer? Sim, é possível. Vai testar onde? A pergunta que nós vamos fazer. Né? A concentração, né, desse biodiesel, ele vai ser suficiente? Tá? É um tema, né, um chamativo sustentável. O que isso aqui vai impactar na comunidade local? Tá? São perguntas que têm que ser feitas. Não estou falando, pessoal, vocês vão desenvolver, mostrar que é possível fazer isso aí. Tá? Produção caseira de energia elétrica. Aqui tem uma ambiguidade, né, pessoal? Vamos fazer esse ou vamos fazer esse? Já tem que ter uma decisão. Tá? Tema super relevante, né? Cabe como uma luva para os dias atuais. Né? Não está chovendo. Se não está chovendo, né, significa o quê? E eu continuo com aquele mesmo consumo de água ou de energia, né, o que está acontecendo lá no meio ambiente? Né? Então, são temas, né, super atuais. Né? Aí, se eu for produzir energia, essa energia vai ser suficiente? Né? Então, são perguntas que têm que ser feitas. Desperdício de alimento. Mas qual é o conceito que eu vou fazer aqui? Evitar de utilizar alimentos, absorver alimentos, comprar só o essencial, né? Então, temos que, né, fazer essa pergunta, né? E qual a relação com o impacto lá no ambiente?
Tá? Então, sugere o quê? Que tem vários pontos a ser abordado aqui, mas qual específico? Aí vem o brainstorm. Vem o brainstorm aqui, vem o brainstorm aqui. O brainstorm ele pode ser feito a qualquer etapa, né, do nosso projeto. Qualquer etapa, quando se depara com uma pergunta como, por quê, né, é aplicável, né, a qualquer ferramenta, né, daqueles que nós falamos, brainstorm, matriz de decisão, etc. Então, vocês têm que abusar dessas ferramentas, né, no uso dessas ferramentas, saber, né, quando utilizar, né? Utilizar, você pode utilizar a qualquer momento que surgir, né, uma questão, uma dúvida. Aí vocês podem utilizar, reúne todo mundo, ó, vamos trabalhar nesse aspecto aqui. Então, tem bastante temas, né, a ser abordado nessas etapas aqui, né? E podemos conversar, aquilo que eu falo assim, eu sou o quarto integrante do grupo, né? Marca uma reunião, né, entre eu e vocês, né, de preferência com um grupo, não com uma pessoa. As ideias têm que fluir em todos, não só em um. Lixeira ecológica. Ah, legal, tem a ver com impacto, né? Subentende-se o quê? Que eu vou reduzir, né, a quantidade, né, de lixo, né? Ou eu vou separar, né? Eu vou ter uma forma diferente de separar esses lixo. Aqui também demanda vários outros subtemas. Reutilização do vapor de água, né? Mais um. Vamos fazer a pergunta, né? O tema específico aqui é reaproveitamento, né? Reutilização do vapor de água para transformar em água. Essa quantidade é suficiente para que eu tenha um impacto social e um impacto lá no meio ambiente, né? Questões, né, a ser discutido. Além de tudo isso que eu comentei, né, pessoal, se é factível fazer, né, dentro daquela matriz de decisão, né, se é fácil, leva menos tempo, ou se é muito caro fazer isso aí e vai levar muito tempo. Né? A gente pode acrescentar um outro fator aí, né? A gente pode usar um gráfico tridimensional, né? E dizer, ó, o resultado vai ser satisfatório. Tá? Então, são as perguntas que a gente sempre tem que colocar. Polímeros biodegradáveis, né? Então, tem um apelo aqui, né, ecológico, né, para impactos sociais. Tá? Nós temos que pensar, porque muita gente fala assim, não, eu sou totalmente ecológico. Tá? Aí tem que verificar, ó, você toma banho com o quê? Você lava a louça com o quê? Você trata da sua pele com o quê? Então, quando a gente fala assim, eu sou totalmente ecológico, é pouco provável a gente ser totalmente. A gente pode ser menos, né, ou a gente pode ser ajustado, né, para determinada demanda, mas a gente não é totalmente, né? Porque a gente fala assim, eu estou preocupado com o meio ambiente, mas você lava a louça com detergente. Esse detergente é biodegradável? Não. Para onde vai esse detergente? Vai para o, né, vamos falar assim, vai lá para o esgoto, vai lá para um canal e assim por diante. Ou seja, de uma forma ou de outra está impactando nisso aí, né? Então, pergunta, eu vou fazer um polímero biodegradável. Qual efeito isso aqui vai ter na comunidade local? Tá? Qual o impacto lá na sustentabilidade? Então, são perguntas que têm que ser feitas. É factível de fazer? Né? Então, essas são as questões. Eu enxerguei, né, para esse grupo aqui, isso aqui, reutilização de caixas e papelão, né? Eu até julgo ser um tema, assim, muito relevante, né, porque a gente verifica lá nos corredores dos mercados, né, principalmente hoje em dia, e o pessoal vai esvaziando lá as caixas de papelão, né, e fica lá disponível para o público, né, para a utilização, né. E o papelão ele é reutilizável, né, na indústria, né? Então isso aqui gera uma certa economia, mas por outro lado, né, a gente precisa ver, né? Eu não entendi se é construir um galpão para caixas de papelão ou se é para reutilização de caixa de papelão, né? Mas são as perguntas que a gente precisa fazer, né? Eu tenho esse espaço para acumular tantas caixas de papelão. Lembrando que dependendo do local, tá, pessoal, o papelão ele atrai muitos ratos, né? Os ratos gostam de comer papelão.
Tá? Então, tem essa questão aí que pode ser prejudicial à sociedade. Então, são perguntas que a gente precisa fazer. Tudo isso aí que eu falei, esses pontos críticos que eu falei, pessoal, é aquilo que a gente não imagina. Né? Então, por isso que a gente tem que utilizar todas as ferramentas possíveis. Não pode ser de improviso, né? A gente não pode pegar uma solução de improviso. Tá? A gente só faz improviso quando é alguma questão emergencial, né? E que o custo-benefício ele justifica isso daí. Mas, em termos gerais de projetos, né, um improviso ele não cabe. Né? Tem que ser muito bem estudado, tem que ser muito bem pensado. Né? Então, o simples fato de a gente falar assim, não, vou fazer aquilo, né, é aquilo que nós falamos, nós já temos uma maturidade em termos de projeto, pelo menos em projeto integrador, um pouco melhor do que 2 anos atrás. Né? Então, tudo isso que a gente está propondo aqui, a gente vai, de uma forma ou de outra, a gente vai materializar isso aí. Tá? Então, as questões para as próximas discussões é rever tudo isso aqui, né? Para a gente, em função disso aqui, quais são os tópicos que eu posso desenvolver. Tá? Então, tem várias coisas que eu poderia falar para vocês, né? Por exemplo, com relação à energia, né? Que é a minha praia. Tá? Eu posso falar, por exemplo, de energia fotovoltaica. Aqui é o quê? A energia solar. Só que eu tenho que fazer um questionamento, né? Isso aqui é viável? Hoje nós falaríamos, né? Sim, correto. É para todos? Aí vem a nossa dúvida. Vocês verificam que sempre a partir de uma questão positiva, eu posso ter outras negativas, que vai tornando com que a minha decisão com relação àquele tema fique um pouco mais restrita e seja um determinador para que eu dê o ritmo desse projeto ou não. Mas em termos aqui, né, se a gente está falando de energia solar, né, fotovoltaica, significa que eu estou tentando ver alguma coisa de economia de energia elétrica. Economia de energia elétrica, né, cabe perfeitamente, né, na comunidade local, como não local, em outros aspectos. Tem impacto ao meio ambiente e assim por diante, né? Então, vamos falar assim, de forma mirabolante, eu falo assim, não, vou fazer um projeto de energia eólica para a comunidade. Poderia até ser, né, pessoal? Tem um condomínio, né, fechado, em que você propõe isso aí, né? Vamos economizar, vamos gastar um pouco. Aí, na matriz de decisão, ele entra lá naquele quadrante lá de um custo muito alto, que pode levar um tempo um pouco longo, né? Isso aí para retorno financeiro, mas que, né, para aquele, né, aquele conjunto de casas ali, né, vai ser satisfatório, né? Mas a gente precisa pensar, é para todos, né? A gente poderia pensar em coisa mais simples, por exemplo, eu estou falando em economia de energia, mas de repente eu faço assim, um aquecedor solar. Aquecedor solar. É caro fazer isso aí? Ah, aí vem aquela questão, é caro? Ah. Se eu for contratar uma empresa para ser feito isso aí, vai demandar um certo recurso, então pode não caber para todo mundo. Mas se você desenvolver algo caseiro, né? Por exemplo, utilizando garrafas PETs, a garrafa PET já tem projeto disso aí, pessoal, que vocês podem ver. Uma garrafa PET. Então, se você pegar essa garrafa PET e você tampar ela e deixar no sol, vocês vão verificar que o ar contido aqui dentro ele vai aquecer, tá? Bem mais do que o ar interno, né? Então, a diferença de temperatura aqui com relação à parte externa, né, é mais elevada. Então, significa que é uma contribuição que vai ser absorvida por qualquer coisa. Agora, vamos imaginar que vocês pegam um cano de água e faz passar por esse interior, tá? Um cano de água. Então, você tem um fluxo de água aqui. Água. Você tem um fluxo de água vindo por aqui. Tá? Se essa água ela está passando
Eu estou representando um, mas aqui são vários, né? Que pode fazer curva, que pode ser aquela colmeia que vocês verificam que existe lá no aquecedor solar. Tá? E aqui vai lá para o chuveiro. Né? Será que não resolve alguma coisa? Né? Será que, por exemplo, durante o dia lá, que mesmo em determinados lugares o sol está quente, a água é gelada, é o suficiente para manter uma temperatura da água, pelo menos na temperatura ambiente, tá? E evitar que use ou ligue o chuveiro, a torneira, etc, etc. Para o calor, isso aqui cai bem, né? É uma solução fácil, é uma solução fácil. É rápida? Talvez não, né? Demande um pouco mais de tempo, mas eu tenho esse tempo. Então, o exemplo que eu estou dando para vocês, pessoal, é como pensar fora da caixa, né? Eu quero economizar energia. Tá? Então, a primeira coisa que vocês imaginam é o quê? Então eu tenho que gerar energia. E muitas vezes não é esse conceito, né, que né, pode ser aplicado. Pode ser o quê? Um aquecedor solar. Eu vou comprar pronto? Não, eu posso fazer alguns experimentos. É uma proposta. Vai dar resultado? Pode não dar resultado como o que eu comprasse, né? Porque ali vai ter o boiler, né? Que vai acumular água quente, né? Vai ter o motorzinho que vai fazer recirculação, né? Mas por uma questão assim de não gastar energia, né? Movimentando essa água, mas fazendo com que ela volte a uma temperatura um pouco maior. Então, em vez de eu usar lá o super quente, eu vou usar lá o morno e assim por diante. É uma economia. De água aqui que eu falei que tem várias outras possibilidades, né? Um dos problemas maiores que tem aqui com relação a coletar água está justamente o quê, né? O recipiente, aonde que vai ser armazenado essa água. E essa água que é armazenada, qual é a qualidade dessa água? Lembrando que a água ela também pode apodrecer, né? Ela pode ter muitas partículas, criar lodo e assim por diante. Então, de repente, né, já existe isso aqui, tem as calhas lá, mas o que acontece? Vem folhas, terras, fuligem, etc. Aí, se eu montar um filtro para coleta de água de chuva, então, a gente tem que pensar fora da caixa, né? Enquanto eu estou pensando lá num reservatório, pegar essa água da chuva, né, etc, etc, né? Eu posso ver a solução. Ó, já existe aqui uma bacia, né, uma caixa d'água que está lá, né, para coletar essa água. Só que acontece de ter, porque no período de chuva eu não vou consumir essa água, né? Eu vou consumir essa água no período de não chuva, ou seja, de estiagem. Então, essa água vai permanecer muito tempo ali armazenada. Salvo exceções, né? Se a gente tiver, nem coleta a gente tem isso aí. Que significa o quê? Se eu tenho abundâncias aqui no momento, então significa que eu não vou utilizar nesse momento, eu vou utilizar quando eu não tiver isso aqui. Então, eu vou ter que armazenar, guardar. Tá? E qual vai ser a qualidade quando não tiver essa abundância, eu preciso utilizar aquela água? Ela vai ser realmente reaproveitável, ela não vai ter um cheiro diferente, ela não vai estar com resíduos, ela não vai entupicando, etc, etc. Então, de repente, um filtro. Né? E como fazer esse filtro? Pensa lá nos PETs, pensa nos materiais que vocês têm disponíveis. Né? E tem muitos soluções, né, na internet, né, para um tipo de solução e você enxerga uma aplicação diferente daquilo. Tá, pessoal? Então, isso aí é os argumentos críticos que eu coloco para vocês, né, para vocês desmiuçarem o projeto de vocês, né, enxergarem de uma forma diferente, né. Como foi imposto, assim, né, em termos gerais, para ter nota, pode ser que foi um improviso, né, da parte de vocês e vocês utilizarem essas soluções, né? E que agora, daqui para frente, a gente vai pensar de uma forma melhor. Por quê? A gente vai ter que materializar isso daí, né? E quando enquanto a gente tem ideia, né, a gente tem só o conceito do que quer se fazer, e a gente apresenta aquele conceito para convencimento, a gente não enxerga todas as possibilidades. E de repente, né, o cliente fala assim, então tudo bem, vai fazer. Agora você tem um problema para você tem que materializar isso daí. Aquilo que você falou que vai fazer, agora você tem que fazer. Aí começa o quê? Os problemas, né, desse desenvolvimento para você, não para a solução.
Tá? Então, por isso que a gente tem que pensar muito bem, né, com relação ao que a gente, a ideia que a gente tem da solução, para quando a gente for materializar isso aí, né, a gente saber se vai ser viável ou não. Tá? Para a gente não ter surpresa lá no finalzinho. Eu pensei que daria, mas não deu. Tá? Ou seja, o projeto ele não foi à frente. Tá? Ou seja, você terminou o projeto, né, porque a gente vai ver que não significa que você não executou aquele projeto, que ele deixa de ser um projeto. Né? Ele é um projeto, só que é um projeto que não deu certo. É um projeto que não teve conclusão, né, entre aspas, né? Mas o projeto ele finalizou por ali, sem nenhuma conclusão. Que é a definição de projeto, né? O projeto tem um início, tem um meio e tem um fim. O projeto ele não é eterno. Deixa eu ver se tem alguma pergunta no chat. O Gabriel está aqui, professor, tem um compromisso agora e eu tenho que precisar sair, né? O compromisso é com a aula, né? Mas tudo bem, de repente é uma consulta médica, etc, etc, né? Mas fiquem atentos às aulas, à gravação. Não tem, acho que nenhuma pergunta, não tem nenhuma pergunta assim específica, né? Então vou voltar a retomar lá o nosso. Está no finalzinho, tá, pessoal? Aquilo que vocês verem que não foi uma aula corrida, com pressa, falamos com calma. Né? Se fosse uma aula só, a gente estaria já concluído e deixado muitas discussões para trás. Né? Então, por isso que é importante. Né? O último slide a gente já vai concluir. E tem a atividade, tá, pessoal? A atividade que vai ter que ser desenvolvida em grupo. Então, as próximas etapas, né, pessoal? A nossa próxima etapa que seria a materialização. Está aqui, ó, fazer um protótipo, né? A gente vai caminhar, não significa que o protótipo ele vai estar pronto amanhã, né, pessoal? A gente está caminhando para materializar o nosso projeto, né? Ou seja, prototipar é o nome dessa etapa. Voltando lá no Design Thinking, né? No gráfico Design Thinking, nós vimos aqui que é o protótipo, né? O protótipo é o quê? É materializar a ideia, né? Começar a materializar a ideia. A gente está na transição. Não façam correndo, né, pessoal? Já tem a solução, eureka, né? E projeto não existe isso aqui, né? Essa palavra, eureka. Tive uma ideia. Não existe projeto. Projeto você tem a ideia, né? Só que essa ideia não necessariamente é a solução. Você vai desenvolver essa ideia. Vocês vão verificar que a cada etapa vocês vão ter alguns problemas, né, que requerem algumas soluções. Então, dentro daquele seu problema, existem outros problemas que vão requerer outras soluções, né? Mas, em suma, né, para prototipar, né, eu preciso aquilo que nós vimos, né, eu preciso transformar isso aí, né, em uma forma gráfica, né? E uma forma gráfica, né, que a gente tem mais eficiente para projeto é desenho. E desenho ele pode ser caracterizado, né, por várias formas de desenho. Uma das formas, né, que eu julgo ser importante nessa etapa, né, então dentro da etapa de protótipo eu posso ter outras etapas, né, que no design thinking ele não deixa muito claro, porque isso aí fica a cargo de quem está utilizando a metodologia e desenvolvendo o projeto. Mas eu julgo, né, como parte inicial, tá? Vamos fazer assim, um pontapé para a gente começar a materializar, a gente ter uma noção do um todo, tá? Do entorno, é o esboço, né? Fazer um esboço do projeto. Tá? O que é um esboço? Isso aqui vocês vão ver com detalhe lá esses dois pontos aqui, entre outros de desenho, vocês vão ver lá no quarto ano. Mas o esboço ele vai dar uma noção do que você quer transmitir. Então, muitas vezes, quando a gente está fazendo uma apresentação, né, para um cliente ou para uma pessoa, a gente faz um esboço. Né? Então, eu chego para a pessoa e falo assim, ó, a minha solução para você
é um objeto em que ele tem 4 rodas e você pode sentar. Aí o cliente vai falar assim, mas eu posso sentar na roda? Não, você pode, a roda, ela vai ser um meio para te levar de um ponto até outro ponto. Mas você pode sentar entre essas 4 rodas. Eu posso sentar entre essas 4 rodas? Mas como que eu vou controlar isso aí? Vai ter lá na sua frente vai ter um objeto cilíndrico que se você rodar para o lado esquerdo, esse objeto vai para o lado esquerdo. Se você rodar para o lado direito, ele vai para o lado direito. Mas não estou entendendo. Aí você pega e mostra seu esboço. Meu esboço é esse, o objeto é mais ou menos assim, ó. Ele vai ter 4 rodas, tá? Então você coloca lá 4 rodas, tá? Em que ele vai ter um banco aqui no meio, onde você vai sentar. Vou colocar aqui uma pessoa, tá? E na sua frente vai ter o quê? Uma roda em que você pode girar para um lado para o outro, e você girando para um lado para o outro, ele vai deslocar, ele vai ou nesse sentido, ou nesse sentido. Aí, se vocês verificarem, pessoal, nós não enxergamos isso aqui porque é um negócio tão óbvio, né? É o carro. Aí você faz lá, o esboço vai ser o quê? Ele vai ser praticamente isso daqui, né? Em que você pode desenhar ele, normalmente ele é desenhado, né, de uma forma em perspectiva, se vocês viram isso aí em desenho, e que você pode enxergar através de um vidro o que se passa, né, na parte exterior. Isso daqui é um esboço. O que fica mais fácil? Você descrever o projeto, que tem 4 rodas, tem uma roda na sua frente, você senta em cima dele, ou você já fazer graficamente, né, de uma forma bem próxima do real, né, como seria isso aí. Né? Então, isso aqui é um esboço. Então, fazer um esboço. Então, de repente, né, você fala assim, o esboço de uma casa. Qual que é o esboço de uma casa? O esboço de uma casa, você vai construir aqui uma parte quadrada. Normalmente, o esboço ele é feito em perspectiva. Né? Aí você vem aqui, né, faz o telhadinho, sei lá, coloca a porta e janela. Ou seja, visualmente, para a apresentação da sua ideia, fica mais claro. Fica mais claro do que é seu projeto. Não significa que vai ser exatamente assim, mas ele vai dar o quê? Uma dimensão da forma, uma ideia da forma, como que é o projeto. Tá? Então, isso é esboço. Normalmente, aí já entra um pouquinho de desenho. Tá? Daqui para frente, vocês vão ter que utilizar bastante recursos de desenho, tá? E as técnicas de desenho, de acabar utilizando os desenhos. Então, normalmente, um esboço ele é feito em perspectiva. É só isso? Não, existem 2 tipos de perspectiva. Existe a perspectiva que ela vai dar a ideia de projeto, o esboço que vai dar a ideia de projeto, que normalmente é em perspectiva. E existe aquele esboço que é esboço funcional, né, em que ele vai mostrar como que funciona, né, o desenho ele vai representar como que funciona o seu projeto. Então ele pode não ser em perspectiva, mas na maioria das vezes, né, o esboço ele é em perspectiva. Então a gente tem que imaginar, né, tem que recorrer lá às técnicas de projetos, né, que vocês não têm aqui, né, a perspectiva pode ter, né, algumas, existem técnicas para isso, né, e que as perspectivas vai ter o quê? Você vai construir uma linha, né, em ângulos, né, que é para dar uma noção de tridimensional, né, de um desenho tridimensional. Então, ela pode ser cônica, pode ser cavaleira, né, ela pode ser isométrica, assim por diante. Então, vocês têm que resgatar esse tipo de conceito. Né? Então, por exemplo, aqui você tem uma perspectiva, né, um facinho cavaleira, e que você pode construir um quadrado. Né? Então, se eu construir um quadrado, né, falar, isso aqui é um quadrado.
é um cubo. Você quer construir um cubo. Aí você faz assim, ó, meu cubo, fica difícil de enxergar que isso daqui é um cubo. Então você faz em perspectiva. Você vem aqui, ó, utiliza a técnica de desenho, né? Aí você vai ver que existe uma angulação aqui e você desenha o seu cubo. Então fica mais fácil você dizer que isso daqui é um cubo do que isso daqui ser um cubo. A pessoa que olhar isso aqui vai falar assim, não, é um retângulo, né? Não, mas é um cubo. Aí você vem aqui e coloca um cubo. É um dado. Você vem aqui e faz a representação. Qualquer pessoa que enxergar isso aqui vai falar que isso daqui é o quê? É um dado, né? Ou um cubo, né? Aplicado, né? E com aplicação de dado. Tá? Isso aqui é o esboço. Então, vocês podem, né, e devem construir, né, o projeto de vocês através de um esboço. Tá? Como esboço de projeto. Ou também, né, se você aqui, né, o esboço ele vai dar a noção da forma como é o nosso projeto. Só que existe, em alguns casos, né, além de você apresentar de uma forma, né, a forma do seu projeto, existe a necessidade de quem está, o cliente, né, ou a pessoa que está nessa sua apresentação, ter noções de dimensões, né? Que tamanho que é isso daqui, né? Se você fala assim, não, 1 metro de comprimento, 10 de largura, né, e 20 de profundidade, né? Tá ok, né? Você está dando as dimensões, né? Mas fica difícil, assim, da pessoa, ela associar a forma com as dimensões. Então, é utilizado em desenho, né, o croquis, que nós chamamos, né, croquis de projeto. E o que seria o croquis de projeto? Deixa eu dar uma limpada aqui. Então, vou deixar o esboço ali no canto. Não vou usar o cubo como exemplo, vou deixar o carro. Aí mesmo na apresentação, você mostrando lá o esboço, né, o cliente, né, ou quem vai ser beneficiado com o projeto, ele enxerga agora, ele sabe, né, que está se tratando de um carro, que o seu projeto é um carro, agora ele tem a noção de forma, né? A dúvida dele mas vai caber, né, quantas pessoas no carro, né, se pode levar bagagem ou não, ele quer saber aqui as dimensões, né? Você não vai fazer um negócio elaborado, um desenho bem elaborado com todos os detalhes, né? Ó, já estamos partindo para um outro tipo de desenho, né? Que é aquele desenho detalhado. Tá? Mas o cliente lá, a pessoa que vai ser beneficiada, precisa ter uma noção, né, de tamanho, né? Qual é o comprimento, onde que eu vou guardar isso daqui, né? Onde vai ficar. Então, ela precisa de uma noção, né? E a noção a gente dá através de um croquis, né? O croquis, ele não precisa ser um negócio assim totalmente elaborado. Ele só vai dar a noção de dimensão. Tá? Então, como é uma apresentação, você está tentando viabilizar esse projeto, não cabe você gastar muito tempo com detalhes. Né? Cabe o quê? Você transpor a ideia do que você vai passar. Você quer um carro, mas é um carro de brinquedo? É um carro assim minúsculo, como se fosse uma maquete de um prédio, né? Então você pode a maquete é utilizada justamente para isso, né? Que é um protótipo. Ele é feito em uma escala menor, que é justamente para o cliente que está lá tentando comprar ou ver, né, o projeto do apartamento, enxergar numa miniatura como vai ser. Aí ele tem uma noção geral, né, de como vai ser o entorno, a localização, a altura, né, o formato, né? Então isso aí ele se materializou tudo isso aí numa maquete, mas antes teve o quê? O esboço. E para mim chegar naquela maquete, eu tenho que ter uma ideia de forma, de dimensões, né? Então eu trago isso aí através do esboço, do croquis. Tá? E o croquis, o que que é, né? O croquis ele vai dar justamente, né, a noção de dimensão. Eu poderia simplesmente vir aqui e colocar as cotas, né, ou as medidas aqui, até poderia, né, mas fica um negócio
né? Para esboço, isso aí não tem necessidade, porque a função do esboço é só dar a forma, a ideia. A partir do momento em que se tem a necessidade de saber qual o tamanho disso aqui, eu faço o croquis. O croquis é o quê? É um desenho rápido, sem muito detalhe, pode ser feito nós brincamos, né? Pode ser feito numa folha de papel de pão, né? Que é para mostrar quais são as dimensões, né? Então você pode até fazer em vistas diferentes, né? Para mostrar aqueles detalhes que não dá para ver, por exemplo, aqui, ó, não dá para me ver o outro lado, não dá para ver a frente, ou a traseira, ou embaixo, entendeu? E o croquis ele vai mostrar isso daí, né? Então você vai lá, né, desenha o seu carro lá de uma forma em que você fala assim, ó, a altura do carro, tá? Vai ser de, sei lá, 1,10. O tamanho, comprimento dele vai ser de 2 metros, né? Estão falando aqui metros. Tá? Aí você deu uma noção ó, aqui de altura e comprimento, ó, mas não está aparecendo a largura. Tá? Então, na largura que você vai fazer, você faz um outro desenho, tá? Coloca aqui a roda, e você coloca aqui, ó, a largura vai ser de, sei lá, 1 metro, né? Então, a partir daqui, ó, não é um desenho muito elaborado, né? Você pode colocar aqui, ó, e como que vai ser o teto? Você pode vir aqui, tá? E colocar o teto, né? Como vai ser o teto, tá? Então, no caso aqui, a carroceria, né? Onde vai ficar, né? Você vem aqui e mostra, ó, essa parte aqui vai ser de, sei lá, meio metro. Isso aqui você fez à mão, não está com todas as dimensões, porque você não vai gastar muito tempo, né, em detalhar, porque você está na parte de convencimento. Então, ele é feito de uma forma simples, só para dar algumas dimensões principais, né, para indicar, ó, é um carro, tá? Então, você está demonstrando como vai ser esse carro. Se ele vai ser em formato quadrado, ou então em cantos arredondados, etc, etc. E você vai dar a forma. Então, essa forma aqui, ela é mostrada através do croquis, né? Um desenho rápido, que pode ser feito, e muitas vezes é à mão, e em que ele mostra, né, as dimensões principais, né, para dar uma noção de tamanho. Né? Então, aqui dá uma noção de tamanho. E o esboço, ele dá uma noção de forma, né? Uma ideia de forma. E tudo isso daqui não é são valores assim finais, são valores aproximados, né, que é só para o convencimento. Tá ok, é esse que eu quero. Pode prosseguir, aí vai ter as outras etapas. E uma coisa importante também, né, pessoal, que já vai ser utilizado lá para a nossa documentação é a descrição do projeto, né? Essa descrição do projeto a gente vai ver lá no projeto técnico, a gente vai ver como memorial descritivo. A gente não vai usar esse termo aqui, porque esse aqui vai ser uma breve descrição. Ó. Nosso projeto consiste, né, de um objeto de deslocamento de um ponto até outro ponto, em que ele possui 4 rodas. Essas 4 rodas, ela está alocada num eixo, e sobre o eixo tem uma carroceria, em que essa carroceria ela proporcione, né, vamos falar assim, a alocação de 5 passageiros. Tá? Isso aí é a descrição do projeto. Tá? Então, é importante também a gente ter essa descrição de que vai ser o projeto, né? Como ele vai ser para a apresentação, né, do nosso projeto. Né? Então, essa é a nossa etapa aqui inicial, né, do protótipo. Já está dando bons subsídios, né, para a gente mostrar, né, como vai ser o projeto. Nesse caso, é para nós, não é para o cliente. Tá? Que é para você desmiuçar, né, a partir do esboço e a partir do croquis, né, você começar a desmiuçar, né, o projeto, né, o desenvolvimento desse nosso projeto. Eu dei um exemplo aqui de carro, tá, pessoal, porque fica mais fácil a gente visualizar. No caso de vocês vai ser outro. Se de repente vai ser vamos supor, uma calha, tá? O projeto de vocês é uma calha. Então vocês vão ter que desenhar uma casa que não é parte do projeto de vocês, né, é onde vai ser aplicado,
né? E nessa aplicação, você vai colocar aqui, ó, onde vai estar a calha. Ó. A minha calha é essa daqui. Tá? Então, no esboço vai estar assim, mas o seu projeto é o quê? A calha. E quando você for fazer o croquis, o que acontece? Você vai fazer o croquis, né? Você pode até desenhar em tracejado a casa, mas o croquis vai ser o quê? A calha. Ah, então, exemplo, né? Eu dei do carro, que é específico, mas de repente você vai fazer o seu esboço lá no seu projeto, né? Lá no onde ele vai ser aplicado. Então, de repente, um encanamento que você está fazendo uma casa, você vai ter que fazer a sua casa, tá? E colocar em destaque o que é onde vai o encanamento, onde vai passar o encanamento, tá? Então, essa aqui é a nossa próxima etapa. Itens que, já vou terminar, tá, pessoal? Itens que deverão ser considerados para o prosseguimento, né? Identificação do tema e comparação com o problema, né? Relatamos, né, com relação àquelas perguntas, né? Como fazer, por que fazer. Viabilidade do projeto, né? É factível fazer esse projeto? Ah, o seu projeto inicial era um foguete para ir para a Lua. Ah, é factível fazer isso aí? Ah, pode pensar em coisas mirabolantes, soluções simples e que tenha resultado, né, daquela nossa necessidade. Impacto na comunidade, né? Não vou simplesmente fazer um projeto porque eu vou fazer, né? Porque eu acho que vai dar certo. Eu preciso saber, né? Se o impacto realmente vai ser positivo, tá? Eu sempre falo que 1%, né, é um ganho, né? Se você tem a possibilidade de um ganho de 1%, né, faz porque é melhor do que perder 1%. Mas a gente precisa ver se esse 1% aqui, ele vai ser razoável para a comunidade inteira, né? Se for só para um ou para outro, né, a gente precisa rever, né, nosso projeto. Recursos a serem utilizados, né? Quais são os recursos a serem utilizados, né? São de fácil disponibilidade, trabalhos manuais, materiais, estruturas, ferramentas, entre outros, né? Então a gente vai ver em algum ponto aqui do nosso protótipo aqui que a gente vai ter que se atentar, né? Nós vamos ter que nos atentar com relação, né, a esses tópicos aqui, tá? Trabalhos manuais ou trabalhos automáticos, né? Eu preciso de maquinário, né? Ou pode ser feito tudo, né, à mão, artesanalmente. Então isso aí tem um peso relevante. Quais são os materiais que eu vou utilizar? São aqueles materiais de primeira linha, né, que a NASA desenvolve, ou aqueles materiais que eu acho na natureza, que pode ser reaproveitável e assim por diante. A estrutura, né, ela é adequada, né, para esse meu projeto, né, que eu estou desenvolvendo, ou seja, a durabilidade, né, desse meu projeto em função da aplicação que vai ter e as ferramentas que vão ser utilizadas. Tá, pessoal? Então seria os nossos tópicos e atenção. A próxima seria justamente isso aí, né, a gente começar a materializar. E para isso, né, a nossa atividade aqui, que é a primeira atividade do terceiro bimestre, tá? Vai ser desenvolver o esboço do projeto que vocês escolheram, o croquis e a descrição, né? Então, tudo isso que nós falamos, agora vocês vão começar a fazer isso aí, que possivelmente, né, lá no finalzinho, vocês vão ter que apresentar. Então, nós vamos ter bastante conversas, né? Vocês vão ter que me procurar a respeito além dos tópicos que vocês escolherem, né? A gente pode até dar uma ajustada, escolher uma proposta melhor dentro daquele conceito que vocês iniciaram, fazer o esboço, o croquis e a descrição. Isso aqui está de acordo com o nosso acordo, né, pessoal, que é de 15 dias. Então, dia 8/9. Então, inicia-se hoje. E daqui 15 dias, né, vocês vão ter que, né, enviar, né, essa atividade para vocês. A sugestão, como sempre, né, pessoal, vocês fazerem um pouco de cada vez. É em grupo. Ó, grupo. É em grupo. Então, dá para dividir o trabalho. Um determinado componente do grupo faz o esboço, outro faz o croquis e a outra a descrição.
Sempre um supervisionando o trabalho do outro. Sempre um perguntando, né? Colaborando com a parte do outro. Dúvida, pessoal? Tá? Essa é a nossa atividade. Dia 8. Alguma dúvida, pessoal? Por enquanto, tudo bem, né, Maria? Não começamos a fazer, né? Mas aquilo que a gente fala, pessoal. Professor, Sim? o meu projeto é Oi. do biodiesel, né? Então eu teria que fazer, tipo, de um automóvel? O esboço? Não necessariamente, né? Pode ser o processo. Você poderia fazer o Ok. processo, né? Porque o que acontece? Você vai estar fazendo algo, né, para ser replicado, né? Não necessariamente. Pessoal, o que vocês têm que pensar é o seguinte, ó, quando a gente fala assim, materializar o serviço, o projeto, né, esse projeto ele pode ser, por exemplo, um manual. Ele pode ser um manual. Não significa que você vai construir, né? Provavelmente naquele equipamento já tem, mas o projeto de vocês é um manual, vocês vão desenvolver o manual, para que esse manual, as outras pessoas não vão fazer o mesmo manual, eles vão utilizar o manual. Então é um serviço. Então pode ser um serviço. Tá? Inclusive, o pessoal aí que está com relação a esse negócio de alimento, energia, utilização de água, a gente pode dar uma refinada nessa ideia. Tá? Em vez de partir para um projeto físico, fazer um serviço, propor um serviço, né? Para que tenha economia, né, lá na frente. Né? Ou seja, a gente tem que gerar renda. Né? Quando a gente fala assim, gerar renda, né, pode ser, né, um meio de utilizar daquilo para obter, né, recursos, ou então economizar. Então, quando a gente fala assim, ter renda, né, não necessariamente a gente obter recursos, né, daquilo ali, né, mas a gente ter uma certa economia, e que não vai impactar ali no meio ambiente. Tudo bem, pessoal? Mais alguma questão? Pessoal, parece ser complicado, mas tem que fazer passo a passo, né? E sempre visando, né? Nós já temos o nosso início, né? Aquilo que eu falei, ó, o projeto é início, meio e fim. O início foi dado lá no começo do ano letivo. E já temos, né, uma data final, então ela tem que ser cumprida, que é a primeira semana de dezembro. O que fica para a gente desenvolver praticamente é esse meio, o desenvolvimento. Então vai ter que ter uma certa frequência, né, em que a gente vai desenvolver isso daí. E como de costumeira, né, essa etapa aí a gente vai ter uma apresentação para vocês exporem, né, essa etapa. Poderia até juntar com a anterior, né, e vocês explicarem, né, como vocês conseguiram chegar nessa etapa, né, na conclusão dessa etapa, mas aí a gente comenta nas próximas aulas. Tá, pessoal? Então, deu o nosso limite. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem me procurar aí, procurem pelos canais que nós temos, né, e-mail, pelo Teams, né, mensagem aqui no Teams, né, alguns de vocês conseguem o meu WhatsApp, né, eu não me recuso a conversar com vocês por WhatsApp, mas aquilo que eu faço, né, dependendo, né, de quando, como e onde eu estiver, né, eu posso demorar um pouco para retornar, tá? Mas sempre vocês vão ter respostas. E se for o caso necessário, a gente marca, né, a gente abre a sala e a gente conversa com relação, né, dentro da sala de aula mesmo do Teams. Então, um bom dia a todos, né, e uma boa sequência de semana.